Vamos lá, ficou entendido que a explanação será de 5 minutos com acréscimo de 1 minuto. Se for necessário, lógico. Vamos começar, aí a gente também não definiu se começaria pelo governo ou pelo... Definimos, é verdade. Então, quem do governo começará? Vai ser o senhor Clésio. Rapidinho, Clésio, um minutinho só. Quem marca o tempo aí para mim? Vamos dar início. Vou pedir a assistência que a gente consiga deixar as pessoas que vão fazer a explanação fazerem a explanação, né? Então, a primeira pessoa que vai começar a sua explanação é o senhor Clésio. Clésio, qual é a função no... Não, é o secretário? Então, peço desculpa. A primeira pessoa que vai fazer a explanação é o secretário de Educação do município de Cabo Frio. Nobre secretário, seu tempo é de 5 minutos, podendo chegar a mais 1 minuto, a 6 minutos, tá? O tempo vai estar correndo ali, secretário, no cronômetro, tá? Silêncio, por favor. Bom dia a todos. Na figura do presidente Miguel Alencar, eu agradeço a todos o convite e estou aqui para tentar elucidar qualquer dúvida sobre o processo 1488/24. Eu quando eu assumi no dia 5, recebi logo na outra semana, tive uma sabatina com o Conselho CAC-Fundeb, aonde foi questionado sobre esse processo.
E, nesse momento, falaram até na mão de quem estava, aonde estava, o valor e tudo. E uma das coisas que até o dia 5 eu ocupava a função de superintendente do gabinete e tinha livre acesso a todas as secretarias, tão quanto a Secretaria de Educação. Mas isso me dava acesso ao prédio, a conversar com os servidores, não a processos. Ali, questionado sobre esse processo, falei que eu não conhecia o processo e logo após terminar eu fui com a minha equipe perguntar o que se tratava, se eu já sabia da existência dele, das visitas que eu fazia à SEMI. Então, procurei ver. Esse processo foi aberto no dia 12/1/24. Eu assinei o termo de adesão no dia 20/9/2024. Então, quer dizer que na reunião que teve com o CACS Fundeb, eu não tinha acesso ao conteúdo do processo. Então, ali, debrucei sobre o processo, já tinha parecido a Procuradoria, já tinha parecido a Controladoria, já tinha o termo de referência, o estudo técnico, o estudo de impacto. Então, tudo que estava ali estava de acordo com o que diz tanto a lei de licitação 866 quanto a 14133, sobre adesão de ata. Então, dei prosseguimento e assinei o termo de adesão. Então, para solucionar, para tentar desmistificar essa falácia sobre 8 milhões para 47 milhões, só com os gêneros alimentícios a gente gasta 17 milhões. Com a agricultura familiar, e é uma coisa que vamos preservar, porque é uma responsabilidade, é lei, gastamos 6 milhões. Com mão de obra das cozinhas, gastamos em torno aí de 10 a 13 milhões. E outros insumos, como manutenção, gás. O que esse processo abrange é o seguinte: da porta para dentro da cozinha é tudo responsabilidade da empresa, onde as professoras as diretoras não vão precisar fazer o famigerado mapa de merenda, vão cuidar agora do pedagógico. A merenda hoje, o gênero alimentício, chega na escola, a diretora tem que conferir, tem que passar por lançar no mapa, assinar os romaneios todos, e quando falta energia elétrica, a diretora tem que sair, tirar a proteína para não perder, e pronto. Quando tem um vazamento de esgoto, alguma coisa assim, o limpa-fossa é da secretaria, o custo do limpa-fossa para voltar tudo normal. Então, para elucidar tudo, trazer as vias, se falamos muito dos funcionários. Os funcionários efetivos vão ser reaproveitados normalmente, não dentro da cozinha. Os efetivos, como há um estudo de impacto, para não haver desvios de função, nós estamos fazendo um estudo para valorizar esse profissional que há mais de 20 anos tem ali a sua função e garantir o seu direito. O concursado é o que a gente tem, todo concursado, independente que ele é ASG, ao professor, ao inspetor de alunos, ele é a coisa mais importante que a gente tem na educação. Para concluir, tá, secretário? 30 segundos. Ok. Então, Então, deixa ele concluir, só para passar a fala, mais um minutinho. Então, nós vamos manter
Os contratados, só para eu falar dos contratados, que é a dúvida, os contratados vão ser ofertado a eles as vagas das empresas, com uma melhor remuneração e tudo. Cabe ao contratado não ir. Seu contrato vai ser mantido até o término dele, sem qualquer prejuízo para o funcionário. Vai melhorar o salário dos contratados, vai melhorar o salário. Não vai ser reduzido o número de funcionários da cozinha. Deixa ele só concluir, senão... Só... Deixa... Não. Secretário, conclui em 30 segundos aí, que eu dei mais um minuto. A interação, né? Isso. Ó, olha só, aí vou encerrar o tempo aqui do secretário aqui, tá? Vai ter o momento das perguntas. Isso. Vamos? Tá bom. Então agora é a... Não, vamos intercalar. Euclésio. Tá. O presidente está passando mal aqui. Não, deixa o Clésio fazer a explanação. Depois, nas perguntas, a gente... Não foi intercalar, não. Foi combinado lá dentro, lá, isso. Tá. Bem, quero cumprimentar a todos. Vou me apresentar, para quem não me conhece. Eu sou Clésio Guimarães, fui professor da rede municipal no Colégio Rui Barbosa por 15 anos, professor do Miguel Couto por 36 anos, fui professor da Ferlagos, professor da Veiga de Almeida e fui secretário de Fazenda por 11 anos e meio. Nesse período como secretário, nessa minha experiência na vida pública, porque anteriormente eu era empresário de vários segmentos, eu pude implantar na Secretaria de Fazenda, os princípios da administração científica. Eu sou administrador formado, tenho pós-graduação em economia e sempre vi que na administração pública caberia os princípios dessa administração científica. E fiz com muito sucesso, modéstia à parte, implantando vários dos diversos procedimentos que são comuns às empresas dentro da Secretaria de Fazenda. E nós realmente obtivemos bastante êxito na economicidade, na valorização do profissional, na capacitação. Muito bem. Eu me aposentei da parte empresarial, cumpri meu tempo como secretário e estava restrito à minha atividade bastante reduzida, quando em fevereiro fui chamado para ir para a Secretaria de Educação para poder estar à frente da SUFINS, Superintendência Financeira. Final de fevereiro, início de março, iniciei minha atividade ali. Muitos me perguntaram, mas você, uma vez secretário, foi rebaixado? Absolutamente. Né? Eu voltei aonde eu sempre gostei, que é a parte da educação. Bem, voltando a falar da terceirização. Eu não participei diretamente desse processo, mas eu sou amplamente favorável a que se terceirize tudo aquilo que não for objetivo. Se eu for interrompido, eu vou me levantar e vou embora. Eu quero que você me respeite, eu tenho 77 anos, sou avô, poderia ser pai da maioria de vocês. Por favor, me respeite. Se vocês se dizem educadores, ajam como tal. É só o que eu peço. Deixa de fazer a explanação dele, pô. Aí vai ficar difícil aqui, até eu vou encerrar. Porque vocês querem ajuda, aí a gente está aqui.
proposto a ajudar, a tentar escutar, a tentar resolver, e vocês não deixam a pessoa falar. Eu vou me retirar. Presidente. Deixa. Presidente. Pode falar, Nós estamos aqui com o intuito não de encobertar nada, nem de magoar, nem de faltar com respeito. Se continuar desse jeito que está, a gente sofrendo qualquer tipo de constrangimento aqui, eu vou levantar e vou sair com o meu grupo. E aí eu chamo vocês na secretaria e vocês conversam comigo. Aqui, ó, o secretário voltou aqui, ó. Eu só quero falar uma coisa. Não vou usar o microfone, porque a maioria daqui eu já conheço. Vamos manter o diálogo, a educação, a linha da negociação, porque aqui vocês estão representando uma classe muito importante. E a educação está aqui para responder qualquer pergunta de vocês. Se vocês forem incentivadas por pessoas aqui que querem o caos, tudo bem, a gente vai levantar e vai embora. Mas a gente está aqui para atender as perguntas de vocês. Ou trate com respeito, ou a gente vai embora. Eu vou responder qualquer pergunta aqui. Não estou aqui para omitir nada. Certo? Não estou. Por quê? Porque vocês falam uma coisa. A secretaria sempre teve de portas abertas. Secretário, deixa eu fazer uso da palavra rapidamente, se me permitir. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Isso aqui foi uma proposta nossa da Câmara Municipal de fazer uma reunião no plenário. A gente vai novamente dar continuidade, o senhor Clédio já se retirou. Se tiver interrompimento, o que nós vamos fazer? A Câmara Municipal vai se posicionar da mesma forma. A gente vai solicitar os representantes que estão aqui dentro e a gente vai fazer uma reunião lá no gabinete da presidência sem assistência presente. Aí a gente vai debater, como a gente sempre fez várias reuniões lá dentro, e vai tocar a reunião da forma que foi proposta para andar. Eu vou propor isso como presidente da Câmara, mas a gente vai dar mais uma oportunidade. E aí vai de acordo com o que todo mundo coloca. A gente vive aqui na Câmara Municipal há muito tempo com todas as pessoas da assistência. A gente entende o que está todo mundo passando, a gente se propôs a estar aqui exatamente porque a gente entende que vocês estão passando, a gente está do lado do diálogo para achar a solução. Só que a gente precisa entender os lados para a gente poder ter um posicionamento legislativo. Só que ninguém consegue se posicionar e falar e explanar se não tiver a oportunidade de falar e ficar toda hora sendo interrompido. Eu mesmo, quando estou falando, sou interrompido, é difícil você manter uma linha de raciocínio para terminar o teu raciocínio. Então a gente pede que a gente sabe que vocês querem falar, a gente vai dar a fala para alguns representantes de vocês no final. O que a gente precisa é que cada um faça a sua explanação. Se continuar ocorrendo da mesma forma, a proposta da presidência do Legislativo, dos vereadores, acredito que todos aqui presentes, vai ser levar a reunião para dentro do gabinete da presidência com os representantes, que a gente consegue tocar a reunião de outra forma. Como a gente não tem mais o senhor Clésio aqui, eu vou perguntar para o secretário se algum outro poderia fazer a explanação. Eu vou deixar a outra parte se manifestar e ao final eu uso o tempo Um minuto. Secretário, a gente tem, pelo senhor Clésio não ter conseguido falar direito, o início da explanação dele também foi uma coisa muito, a não a ver com o assunto. Tem mais alguém que você tem? Não tem? Não, mas o senhor Clésio não está mais à vontade de falar, ele já se retirou. Não? Então agora a gente vai fazer o seguinte, nós temos duas pessoas ligadas, desculpa, quem você eram as pessoas? Josi, que Conselho de Alimentação, e o Guilherme, que é
Os dois são no Conselho de Alimentação. Então tá. Então, é a mesma regra, 5 minutos, com tempo de mais de 1 minuto. Como o secretário falou, 6 minutos e 32, você pode chegar até 6 minutos e 32. Bom dia a todos. Eu acho que eu nem precisaria de microfone, mas, enfim. Gostaria até de solicitar para a mesa, para a presidência da mesa, uma vez que abdicaram do tempo, e se a gente puder estender, até porque o meu papel aqui, eu quero me apresentar a plenário e para toda a mesa, os vereadores, com muito respeito. Me chamo José Pereira, sou vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar na gestão 21 a 25, e eu acho muito importante que todos tenham conhecimento do que é o Conselho de Alimentação Escolar e qual é a sua competência, né, dentro da estrutura da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Conselho de Alimentação Escolar, que, inclusive, muitas escolas, diretoras, alguns colegas aqui, seja dentro mesmo da própria administração, desconhecem o papel do controle social na consecução e execução e para fiscalização dos programas aos quais as cidades, os municípios estejam ligados, porque aceitam um acordo de receber verba pública federal para poder exercer as suas atribuições. A gente tem ideia muito clara, né, dos percentuais que são destinados ao desenvolvimento da educação como um todo, e que se trata de também uma vantagem para as cidades, em razão de que muitos municípios não têm verba para realizar os seus programas, as suas ações programáticas, e aí necessitam, então, de um aporte do governo federal. Além disso tudo, os repasses de verba, como todos aqui devemos ter ideia de que ocorra. Não vou me estender nisso. Porém, é muito importante deixar claro que o Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma política pública de extrema importância, ligada à educação, que tem pelo menos 70 anos de existência e que sempre foi atacada. E foi atacada por diversas frentes, inclusive dentro da própria administração pública, mas resistiu e há de resistir. Nosso papel, enquanto CAI, é informar o quê? Nós somos, como diz o FNDE e o TCU, braços, pernas e olhos, porque o ente federativo, né, central, o governo federal, ele não tem pessoal à disposição de fiscalizar todas as escolas do país, de modo que o CAI é um órgão fiscalizador com competência dentro da lei. Nós estamos atuando dentro da lei, assim como deve atuar toda a administração pública, de forma diferente dos particulares, porque, conhecendo a lei, nós podemos ou deixar fazer ou deixar de fazer coisas, arcando com as nossas responsabilidades. A administração pública difere da administração privada, inclusive eu gostaria de falar isso para o professor Clésio, a respeito de que a administração pública ela só faz o que a lei determina. Então, a gente tem aqui pesos diferentes. O CAI, ele é parecerista, não tem poder sancionador, não tem poder de resolução, mas nós enviamos, ao final do exercício, os nossos pareceres, normalmente falando sobre a consecução no município, se essa consecução foi aceitável, regular, se a gente põe ressalva, se a verba foi empregada de forma correta e se a alimentação está chegando aonde deve chegar, que é na ponta. A lei que instituiu o CAI é uma lei de 2009. Em 2020, nós tivemos a resolução número 6, de 2020, que deixa muito claro as atribuições e competências do CAI. Essa lei foi estendida de modo que o entendimento de alimentação e educação são pares, andam atrelados. Então, nos deu uma competência de fiscalizar não apenas o quanto de alimento em forma de gênero, mas também as condições de produção, confecção dessa merenda escolar. Do local em que essa merenda é produzida, garantindo condições higiênico-sanitárias, da estrutura, não é? E também da saúde dos que estão envolvidos nesse processo, sejam dos profissionais de cozinha, sejam dos próprios alimentantes. Vamos colocar dessa forma os nossos alunos. O que ocorre? Exposto para vocês aqui, já estou muito adiantada, o CAI, então, ele é uma estrutura que atua dentro da organização da Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria é um órgão executor,
porque ela tem um acordo com o órgão federal em que ela recebe verbas para complementar a sua obrigação de instituir a educação no seu município. Nós estamos aqui para fazer o que exatamente? A secretaria tem o executor, que realiza as compras através de sistema de licitação, em modalidades em que a lei determina, não tenho tempo para explicar-los a respeito disso agora, e a gente verifica o quê? Na escola, através da visitação in loco, se essas condições estão sendo, de fato, cumpridas, com a regularidade que está na lei. Aqui, honestamente, não me preocupa determinados aspectos, porque a preocupação que eu tenho que ter dentro da atribuição que me é delimitada legalmente é verificar as condições a que cumpre a lei. De modo que eu só vou lá e tico. Cumpriu, não cumpriu, está, não está, está adequado, não está adequado. E imito. A nossa competência, nesse caso, é informar para a entidade gestora, que, no caso, a Secretaria Municipal de Educação, do que nós verificamos nessa fiscalização, para, então, eles providenciarem os seus reparos. De modo que a gente faz também uma fiscalização para o próprio governo municipal. Estamos atuando para eles. E é importante dizer que o CAI não é uma atribuição remunerada, é uma atribuição voluntária, uma vez que nós compomos uma gestão participativa, democrática, no sentido de que a gente consiga executar políticas públicas de qualidade para melhorar o desenvolvimento da nossa população. Basicamente, o CAI era isso. Preciso explicar para vocês a questão da terceirização. O CAI, então, trabalha, em relação a pareceres, ele tem, obviamente, um fluxo de informações que deveriam ser constante, eficaz e efetivo com a Secretaria Municipal de Educação. Esse ano, particularmente, foi um dos anos mais difíceis na gestão que eu pertenço, porque a todos os ofícios, a todos os chamamentos, a todos os pedidos que temos feito, nós temos tido sempre o quê? Omissão, ou seja, não obtemos respostas. Para concluir, tá? Obscuridades e contradições. De modo que a gente precisa de documentos e de informações para exercitar e exercer as nossas atribuições, e não os temos. A linha da terceirização, ela começou, como disse bem o secretário, em janeiro de 2024. O CAI não foi informado em nenhum momento. Ele parou com 6h38, o nosso acordo era 6+1, e eu fiquei bem calma. Eu preciso prosseguir. Eu só estou dando esclarecimentos e eu acho que são pertinentes. A despeito da regra, é importante dizer, nós não temos informação a respeito desse processo. Esse processo foi questionado à secretária Rejane Jorge, ao secretário senhor Volney e ao secretário atual, e que desmarcou as 2 reuniões que teria conosco por questões óbvias, pessoais ou profissionais, e não nos deixou a par dessa documentação. Os sites da prefeitura, eu tenho print de todas as telas, desde que nós recebemos uma denúncia formal. Não tinha absolutamente publicado na transparência, em violação à lei de acesso. As escolas, durante nossa visitação in loco, perguntávamos às nutricionistas a respeito de algum processo desse, por margem de denúncia, porque nós havíamos recebido denúncia. Então, foi tudo feito de forma obscura, ferindo a publicidade. Então, é nesse sentido que o CAI está aqui, para que tenha publicidade dos atos, para que sejamos inseridos no processo da gestão da alimentação escolar, conforme a lei. Então, a gente está trabalhando em cima de violações constantes da lei, e nem assim a gente vem embargando de forma efetiva esses processos que vêm ocorrendo, eu diria, para concluir, em prejuízo da nossa população. Bom dia a todos. Agradecer a presença, sobretudo, da categoria, que está presente aqui massivamente. E quero também falar, já que o nosso colega, o superintendente financeiro, né, o senhor Clésio, começou a colocar aqui que tem 25 anos de casa. Eu também tenho 25 anos de ensino público, professor de História, e também tenho a nossa trajetória, como também os colegas de educação. Então, assim, ao longo desses 25 anos, né, a gente tem percebido aí a importância da merenda escolar. E, em especial, me causa muita estranheza, como o Josi colocou ali, brilhantemente, o papel e a importância do CAI
para o acompanhamento social do uso não apenas da qualidade da merenda, mas também a importância de se controlar o valor, né, o orçamento, o recurso público utilizado para tal fim, né, e, sobretudo, também a fala do nosso secretário, que se colocou, né, de forma bastante, colocando sublinhando em relação ao aspecto político, a importância do diálogo. Mas reparem, né, reparem bem, apesar da brilhante fala da colega, da vice-presidente do Conselho de Alimentação Escolar, né, da importância legislativa, da importância jurídica, digamos assim, em nenhum momento, o nosso secretário falou do Conselho de Alimentação Escolar. Em nenhum momento ele citou o Conselho de Alimentação Escolar. Em nenhum momento. Isso comprova, uma comprovação efetiva do que a colega Josi colocou, do que a conselheira Josi colocou, mais uma vez, brilhantemente, da total falta de diálogo. A gente não está falando aqui de algo que é impensado na esfera pública, a gente está falando de uma necessidade prevista em lei, que não é uma coisa subjetiva, está lá prevista em lei. Nós solicitamos a presença do secretário, não apenas desse secretário, mas de outros secretários no CAI, e sempre há um problema, faltando 5 minutos para a sessão começar. Isso é uma vergonha, e eu fico me perguntando, como se pode discutir uma questão de terceirização da merenda, como se pode mexer na estrutura de um sistema educacional municipal com quase 90 escolas, com quase 100 unidades escolares, sem consultar ninguém, sem dialogar com ninguém, sem dialogar com a Câmara dos Vereadores, sem dialogar com o Conselho de Alimentação, sem dialogar com o MEC, com o FNDE, sem dialogar com os profissionais que vão ter a sua vida profissional alterada. Se é para melhor ou não, quem vai saber são os profissionais, senhor secretário. Não é o senhor, sem mexer com a agricultura familiar que está lá sol e chuva produzindo merenda de qualidade para o seu eleitorado, para as suas crianças. Isso é inadmissível. Então, assim, é necessário salientar essas questões, é necessário salientar que não existe estudo, nós recebemos um estudo. Sabe por que não existe diálogo? Porque não existe estudo. Não existe estudo, senhores vereadores. Nós recebemos aqui hoje um papel que poderia ter sido feito pela minha filha, de 8 anos. Sabe por quê? Aqui, ó. Quem foi responsável por isso, secretário? Quem aprovou isso? Quem fez esse estudo? Quem? Por que o senhor não vai no CAI, quando solicitado? Por que na segunda-feira, o senhor, faltando 5 minutos, disse que tinha um compromisso pessoal? Eu me pergunto, qual dos profissionais aqui, quais das merendeiras, quais dos professores vão chegar para a direção escolar e falar que não vai trabalhar por problema pessoal, por falta de pagamento de vale-transporte? A gente vai fiscalizar as cozinhas e os trabalhadores relatam lá a impossibilidade de trabalhar, sabe por quê? Porque não recebe vale-transporte. Esses trabalhadores não têm carro da secretaria. Eles precisam da salineira. Mas sabe o que acontece? Esses trabalhadores que ganham, às vezes, um salário mínimo, às vezes até menos do que um salário mínimo, precisam bancar ali, a chegar todo dia, 5 vezes por semana, 10 vezes, isso quando pega apenas um transporte, comprometendo a sua renda familiar, deixando de dar dinheiro, de levar recursos para a sua família. Isso é uma vergonha. Então, assim, para além dessas questões políticas, também há questões econômicas. Você ouviu o pessoal da agricultura familiar? Você dialogou com eles? Como é que nós vamos gerar riquezas? Como é que nós vamos gerar emprego na nossa cidade, secretário? Qual o estudo de impacto sobre isso, sobre a economia local? Então, assim, é um conjunto de situações que, me desculpe, secretário, está muito longe de ser transparente, está muito longe de ser dialogada, porque você não recebe o nosso sindicato, você não recebe diretamente as pessoas que vão ser envolvidas na situação, que vão ter sua vida ali no cotidiano, levantando 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, chegando 7 horas da manhã para trabalhar na escola, sem consultar essas pessoas, sem consultar se os colégios, se os alunos, se os pais vão querer isso. A gente tem uma série de denúncias no Brasil já, de uma forma geral, que talvez o senhor desconheça ou finge desconhecer, né, que apontam o problema da terceirização da merenda escolar. Mas é isso que o senhor quer, sabe por quê? Porque você não quer dialogar com ninguém.
Como é que você quer ser um político? Como é que você quer uma ação política que vai interferir mais uma vez? A gente está falando, colegas e senhores vereadores, de mexer numa estrutura de 90 unidades escolares, 90 a 100 unidades escolares, mexer no sistema municipal de educação sem consultar ninguém. Eu pergunto a vocês, vocês estão satisfeitos? Como é que vocês se sentem? Porque no Conselho de Alimentação Escolar, nós nos sentimos, dentro do nosso trabalho voluntário, nós exercemos um trabalho de voluntariado social. Nós não recebemos para estar no Conselho. E nós nos sentimos extremamente desrespeitados toda segunda-feira, porque nós pedimos vários e vários documentos e o silêncio é a regra. Ou quando respondem de forma nada a ver, totalmente aleatória, como se diz no popular. Então, isso é uma vergonha para o município. Além disso, né, mais uma vez, quero salientar a total falta de cientificidade. O colega, professor de rede municipal, né, empresário, conhecido tradicionalmente na cidade, né, um grande empresário da cidade, diga de passagem. Né, sem o trocadilho, por favor. Né, diga-se de passagem, colocou dados científicos, a importância da administração científica. Para concluir, tá? A importância do estudo científico está aqui, ó, um estudo sem autoria. Isso é a chave de ouro, isso é a maneira com que eles querem mexer, não apenas com a vida dos trabalhadores, com o sistema educacional, mas com milhares de crianças que tem 70% no Brasil hoje, 70% hoje do Brasil, das crianças que vão à escola, precisam da alimentação escolar. O caso é extremamente grave. E me parece que o secretário e a administração da prefeita Magdala... Aqui, demora respeitar o tempo, senão... Já estou terminando. Não está interessado em discutir essas questões. E isso é lastimável para o município. Tempo. Então, pela dinâmica aqui, a gente vai abrir 6 perguntas, né? Né, Miguel? Presidente aqui. 4. Então, assim, a gente vai... Secretário, a gente vai abrir a pergunta para cada um. A gente vai abrir 6 perguntas. 4 estão aqui dentro. Aí a pessoa pergunta, o senhor responde. Agora, eu peço a assistência que respeitem na hora da resposta do secretário. Porque ele já falou que se ele estiver respondendo aqui, tiver alguma manifestação, ele vai sair. Tá? Então, assim, eu peço só esse respeito aqui para a gente poder estar chegando a uma conclusão aqui, tá bom? Então, quem vai fazer a primeira pergunta? Eu gostaria que o senhor me passasse informações a respeito da viabilidade, de que maneira esse processo foi conduzido, porque, para mim, foi um processo muito sigiloso, uma vez que eu não tive elementos para acompanhar. Eu gostaria que o senhor nos apresentasse a esta casa os pareceres da CGM, por gentileza, os pareceres do TCRJ, que nos apresentassem a viabilidade técnica, porque a gente está tratando de segurança jurídica das relações, a gente tem um problema de previsibilidade da agricultura familiar, então eu preciso saber por que razão esses órgãos que fazem parte da legislação, sobretudo em razão do valor que a gente tem com a agricultura familiar, se eles estão inclusos, se houve comunicação e se eles participaram desse processo, porque a gente sabe que o chamamento do início do ano, que um processo que se abre no exercício anterior, faz o chamamento no ano seguinte para que eles ofertem produtos durante aquela temporada. Assim sendo, eles começam daqui a se programarem para a temporada seguinte. Não ficou claro, não houve clareza. Aqui é a pergunta. E a pergunta é a seguinte: qual o corpo de documentação que consubstanciou a opção da cidade de Cabo Frio para essa modalidade de compra? E que o senhor, por gentileza, apresente tanto para o Conselho, como seu parceiro da gestão desse recurso, como para esta casa, se caso haja, né? Certo.
Mas, em síntese, é isso. Ficou clara a pergunta? Desculpa. Bom dia. Meu nome é Evandro Minguta, sou coordenador geral da Secretaria de Educação, né? E ajudo lá na gestão da secretaria, os secretários que passaram por lá, Regiane Jorge, Volney e agora com o Rogério. E então eu, como atuo nessa área administrativa, eu acompanho a gestão, não faço diretamente a gestão dos contratos ali, mas faço o acompanhamento e essa interface com o secretário. E a pergunta no sentido foi com relação à manifestação. Então, o que acontece? Eu tenho que explicar mais ou menos como é que acontece o processo para que seja entendível. O processo, quando ele se iniciou, ele geralmente inicia com um documento de obrigatório por lei chamado ETP, Estudo Técnico Preliminar. Esse ETP, geralmente, ele é feito pela área técnica responsável por aquela demanda, no caso, a equipe de nutrição da secretaria. E aí o ETP é formalizado, ali há toda a fundamentação da necessidade do quantitativo da merenda em virtude do número de alunos, né? Então, esse ETP, inicialmente, ele começa para apurar demanda do período que a secretaria vai atender, né? Ele não define ali qual vai ser o tipo de contratação que vai se fazer, né? Isso vai ser numa fase posterior. E aí, depois do ETP, né, tem outras ferramentas chamadas mapa de risco, a memória de cálculo, né, que é feito todo o levantamento quantitativo de merenda e tal, e aí você define ali qual a decisão que você vai fazer, né, quais são as possibilidades de atendimento daquela demanda. Aí, no nosso caso, hoje, a gente tem um modelo atual, que é a autogestão. Nessa autogestão, a secretaria assume todo o papel de gestão da merenda. Então, a equipe de nutrição providencia todos os quantitativos, estabelece os cardápios, isso é definido junto com as nutricionistas contratadas, essa interface com os diretores das escolas, e o que mais? Feitos contratos com a agricultura familiar, de compra de gênero alimentício, e essa complementação da merenda, está até na planilha, né, para você fazer a merenda, chegar à merenda final, você tem 3 fontes de obtenção. A primeira é quando a gente licita os gêneros alimentícios. Então, é feito um rol de gêneros alimentícios, é feita uma licitação, no modelo atual, é feita uma licitação, as empresas que participam dessa licitação, né, é definido quem ganhou, quantos isso ganharam, né? Nesse estudo, a gente está com 8 empresas, que foi o estudo de 2013, licitação de 2023, e na licitação atual, na vigente, nós temos 17 empresas, né, porque vence o tempo da licitação, é feito por registro de preço, é uma modalidade, então a cada pedido vai se consumindo aquela ata, quando essa ata zera, a gente tem, antes dela zerar, a gente tem que fazer uma nova licitação. Nessa nova licitação, só para vocês terem uma ideia, na licitação atual nós temos 17 empresas. Então, qual é a dinâmica disso? A gente tem que fazer pedido de 17 empresas para suprir a merenda. A segunda fonte, que é da agricultura familiar, é uma outra modalidade que é feito. É feito um chamamento público. Então, você faz um chamamento público, as cooperativas, os agricultores preparados ali, interessados naquela demanda, participam desse chamamento, né? É definido nesse chamamento qual vai ser o valor de cada item da planilha, né? E aí, depois de definido qual o valor de cada item, quais cooperativas que vai entregar cada item, fecha-se e, portanto, nós estamos com um valor aí de, se não me engano, 6.800.000. Isso. Só para esclarecer, a planilha que ele está dizendo sem assinatura, obviamente, foi uma planilha que a gente
passou por Léo, o secretário trouxe, essa planilha é exatamente retirada do ETP, que está no processo, sem mudar nem por nada. Então, se vocês pedirem, por exemplo, uma cópia do ETP, vai estar lá dentro dele a planilha, ok? Só para continuar esclarecendo. Não, vou chegar lá. Posso continuar? Tá bom. Não, que eu não quero ir direto na resposta dela, até para a gente entender qual é a dinâmica. Então tá, desculpa. Então, peraí, a resposta dos órgãos de controle? Beleza, então eu vou direto e dar uma explicação geral. Beleza. Isso. Então, os órgãos de controle, eles chegam lá no final do processo, né? Somente no final do processo, depois que é feito todas as decisões, o processo é encaminhado primeiramente a Procuradoria-Geral do município, né? É feita uma análise jurídica e aí há um parecer jurídico. Esse parecer jurídico está dentro do processo, né? Depois do parecer jurídico, o processo é naturalmente enviado para a Secretaria de Controle Interno e lá é feita uma análise técnica, mais técnica do que jurídica, a mais técnica. E ali existem apontamentos, né, que existem as dúvidas dos técnicos, e aí isso é enviado para a Secretaria faz todo aquele apanhado de respostas, e, enfim, chega-se, então, à aprovação ou não do processo. No caso, lá nós temos o parecer jurídico e o parecer do controle interno. Depois do parecer do controle interno e do parecer jurídico, esse processo é submetido ao secretário para a decisão final dele. Ou seja, qual a decisão final dele? É continuar com o processo, melhorar alguma coisa ou homologar o processo. Deixa eu falar. Os trâmites aqui, eu acho que quase todos aqui, a gente sabe o trâmite que está. Mas então o parecer jurídico a gente não trouxe, está no processo. Eu estou entendendo o que você está explanando aí. Por que o ATP não fez parceria com o CAI para poder fazer esse balanço da merenda, o que é necessário ou não? Veja bem. Pela explanação. Eu estou fazendo uma explicação técnica, mas aí a decisão de gestão não é minha. Olha só, mas a pergunta, olha só. Não, beleza. Deixa eu só falar aqui, porque entendi. Só para a gente ser objetivo aqui. A pergunta que foi feita, se no processo há pareceres, aí você falou, contra toda a parte da prefeitura, não é isso? Agora, dos órgãos fiscalizadores da verba, tem algum parecer? É isso que a gente está... Eu entendi a pergunta dela. Olha só. Se o senhor, deixa eu colocar aqui, ele está presidindo aqui. Eu entendi, ela fez alguma explanação, cortei ela e mandei ela direto para a pergunta. A pergunta dela no final foi objetiva. Se tem algum parecer técnico de órgãos fiscalizadores dentro do processo. Existe. É isso que a gente quer saber. É sim ou não? Tem? Sim, tem. E qual os órgãos? Aqui, o ideal seria a gente ter acesso ao processo, a todo o teor do processo. Então, assim, já fica aqui, eu como presidente da Comissão de Educação da Câmara, solicitando o mais rápido possível todo o teor do processo. Porque senão a gente vai ficar aqui discutindo o processo sem ter o processo em mãos. Então, assim, deixa... Então, mas é isso, é isso que... Mas a cobrança é essa, entendeu? É esses pareceres que a gente precisa. Tá bom? Eu vou encerrar aqui essa pergunta. Obrigado pela sua participação. Sim. Presidente, vamos limitar. Tá, e Não, já foi acordado. Então, olha só. O trâmite foi acordado. Seis perguntas. Ô, Denise, bem objetivo na pergunta, tá? Obrigado. Você objetiva. Então, eu gostaria de saber... Quem são as pessoas que assinam o ETP, o mapa de risco, a pesquisa de preço, a demonstração da vantajosidade da contratação e quem são os fiscais? Anota aí que tem mais pergunta, né? É para responder o nome. Nome é objetivo. A outra pergunta é: por que o parecer... Eu não posso fazer perguntas durante a minha fala?
É uma pergunta por... Então eu quero saber também por que o parecer da assessoria jurídica da SEMI foi arrancado do processo. Presidente. Por que foi arrancado o parecer da Procuradoria Jurídica da Secretaria de Educação? Denise, olha só. Vamos desconsiderar, olha só. Vamos desconsiderar a primeira pergunta e o que você quer saber. Porque com o conteúdo do processo, a gente vai ter um processo em mãos, vai ter as assinaturas lá e vai ser já uma resposta. Ok, então. Só uma questão de ordem, quero saber. Presidente, é uma questão de ordem. Eu pedi primeiro, senhor. Eu pedi primeiro, senhor. Nós não Tá, senhor, não temos hierarquias aqui. Eu pedi primeiro. Sessão de ordem. O relógio dele está parado, desde que ele ficou explanando na omissão e na obscuridade, mais uma vez. Não, mas nas perguntas a gente não está marcando. Nós fizemos perguntas, o senhor debandou para o outro lado, o senhor falou mais do que o seu tempo, sem dar uma resposta. Presidente, ele estava respondendo. Olha só. Então vamos respeitar para combinar? Então, na resposta, olha só, na resposta eu não marquei tempo. Na resposta eu não marquei tempo. Não marcou tempo, nem na resposta, nem na pergunta. Presidente, é muito leviano aqui acusar um servidor de arrancar um parecer jurídico de um processo. Isso tem que estar aqui bem comprovado para as pessoas provarem isso. Para provarem isso, ficar acusando que se arrancou página de processo, aí fica difícil. Aí eu vou falar, sabe o quê, presidente? Tudo aqui vai ser ganho mídia. Então, quando nós temos hoje, como aqui, está se lutando por uma classe para se manter a merenda, para se preservar o emprego dos profissionais da cozinha, e quando a presidente do sindicato acusa um servidor de ter arrancado a página do processo, é muito grave isso, ela tem que trazer as provas. Senhor presidente, o senhor me permite? Permito. Secretário, eu acho que o senhor poderia ter evitado esse problema trazendo a cópia do processo para a gente. O senhor ia dar a resposta a ela agora. E o presidente da comissão aqui de educação, o vereador Rodolfo, solicitou, né? Então, que vocês entreguem a cópia do processo o quanto antes e aí a gente vai ver de fato o que é o que não é. Mas eu acho que a própria Câmara tem que pedir da doutora Denise aqui, da senhora Denise, da onde ela descobriu essa fonte que foi arrancada a página do processo. Porque ela está acusando os servidores da SEMI. Então, ela tem que aqui trazer as provas. Denise, objetivo aí na pergunta, sem acusações. Eu perguntei por que o parecer que foi feito dentro da Secretaria de Educação não consta do processo. Quem te deu essa informação? Traz o nome, traz os fatos. Aí fica muito subjetivo. Depois a então gente vou pular, conversa, tá? Eu falo com a Câmara. Ó, vou pular aqui. Pula, Rodolfo. O presidente, ele já respondeu que não foi tirado, pronto. Então pronto, já foi respondido. Quem é você? Quem que vai fazer a próxima pergunta? Então, já que a gente não está contando tempo na pergunta, então, assim... Não, mas é pergunta objetiva. Não adianta você fazer objetivas. Explanação e depois fazer a pergunta. Então, só uma questão de ordem, né? Porque eu vou te okay, respeitar. Mas eu quero que a pergunta é objetiva. Não adianta... Vou fazer a pergunta objetiva. Então, assim, só antes disso, um pequeno parênteses, né? Há mais de 20 anos, a gente não chama mais a alimentação escolar de merenda. Então, esse é um pequeno detalhe, mas vamos seguindo. Então, assim, em cima da minha fala inicial, a gente está muito preocupado, senhor secretário, com a questão da verba do PMAE, perdão. O Programa Municipal de Alimentação Escolar. Por quê? Foi-se falado em relação à questão da cientificidade do estudo. Mas me preocupa muito, não apenas o emprego, né, e a questão da opção dos servidores, ainda que contratados ou não, de trabalharem na empresa que vai ganhar licitação, ou que já ganhou licitação, me parece, não sei, porque eu não vi o processo. Ninguém sabe o processo, ninguém viu o processo. Objetivo, cara. A gente já pedimos aqui o processo. O que vai ser feito? Dois mercadinhos locais
dos bairros lá na ponta, lá no bairro mais afastado de Cabo Frio, e que também vai gerar o desemprego, porque esse mercadinho vai deixar de vender para a escola e vai gerar desemprego no bairro, e especialmente nos bairros da periferia, uma vez que a gente não desconhece esse estudo de impacto, né, econômico. Se é que existe, né, esse estudo, e por que não foi publicizado mais uma vez? Vou responder, caro colega. O repasse, como ele fala de PMAI, é o repasse de verba anual para as escolas, complementação da merenda. Hoje, o repasse, a gente tem 3.700.000 reais, uma verba para repassar para as merendas. O que é isso? Essa verba vai para a escola para quê? Complementar a alimentação. Por quê? Quando se faz dos gêneros alimentícios para uma licitação, tem lá arroz, feijão, mas não tem o coloral, não tem o azeite, não tem isso. Então, são itens que vão complementar a merenda. Com a terceirização, esse repasse não vai ser feito. Concordo com você que pode ocorrer ou não o impacto social a esses mercadinhos. Sim, concordo, mas só se a gente olhar, se a gente fizer uma pesquisa com as 90 unidades, se nós fizermos uma pesquisa com as 90 unidades, as unidades todas compram em lotes com um único fornecedor. Compram muito pouco no mercadinho. É apenas um único fornecedor. Eu posso aqui dar o telefone de alguns. Entendeu? Então, quando você fala que a parcela disso é muito relevante nesses 3.700.000, é muito você botar uma carga muito forte nesse comércio. Que 3.700.000 não fomenta a economia de bairro nenhum, que a escola lá tem lá, você divide 3.700.000 por 90, vê quanto dá por mês. E pergunta se isso vai fomentar a economia de um bairro distante. Então, isso aqui vai ser preservado e foi feito o estudo, tanto que eu trago aqui o valor. Quem que vai? Pô, mas... Eu... Pergunta objetiva, tá? Costumo ser bastante objetiva. Olha só, é claro, matemática não tem erro. 2 e 2, 4, e os intervalos são as conversas, certo? A verba federal é o valor... O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma aderência dos municípios, isso é só para clarear. Então, a gente tem uma verba federal que é representada pelo PNAE. Nós temos uma verba municipal, que é o PMAI, e nós temos também a verba do Programa Direto, Dinheiro Direto na Escola. Ele fala, então, que a complementação da merenda, a contrapartida do município, ela está em torno de 3 milhões. Estou arredondando, tá, secretário? Vamos arredondar para cima? Então, eu vou arredondar para cima também a federal, que eu ia arredondar para baixo, vou dizer que está em torno aí de 6 para 7, ok? Vamos considerar assim. A gente ainda tem outras verbas do PDDE, porque isso compõe, gente, um sistema. Isso não é solto. Isso compõe o sistema. Então, a gente tem o FNDE, que distribui suas agendas. Aí, ótimo. Vamos pensar. Cabo Frio, sou apaixonada, é maravilhoso, tudo lindo. Não teria condição, com o próprio recurso, de bancar sozinho sua merenda. Razão pela qual adere ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Correto? Eu tenho que fiscalizar isso. Na prática, eu, sem ter parecer, eu posso fiscalizar isso? Eu posso funcionar sem documentos hábeis? Eu posso funcionar com esses valores? E aí, quando fala, é uma falácia o que vai gastar. A gente tem que estar atento à atividade fim e atividade meio. A gente tem que estar atento a gênero alimentício, a gente tem que estar atento à agricultura familiar. Nosso município é um exemplo. Então, olha só, a atenção é para isso. A atenção é para isso. O desenvolvimento local. Então, cadê o dinheiro do PDE? Então, o município, na contrapartida, e fora os acordos... Retomando. Me desculpem, retomando. O município tem TAC de gestões anteriores, porque eu não estou aqui para pensar nisso. Eu penso assim, ó, TAC, quanto que entra? Mas faz a pergunta, PNA, por favor. ele precisa...
precisa enquadrar esse parecer e nos passar esse documento de... Olha só, faz a pergunta, Josi. A pergunta é, de forma objetiva, né? A pergunta de forma objetiva é, nós temos o PDDE para esses insumos que ele fala. Cadê esses valores do PDDE? Cadê? Entendeu? Porque tem que estar tudo muito discriminado. Então, à medida que o senhor colocou dessas considerações dos outros gastos com cozinha, porque pessoal é problema da prefeitura, mas na merenda, para mim, o que me importa é o que está sendo gasto de fato, com os insumos, com a alimentação dos 2 programas. O que está sendo gasto, o que vai ser gasto. Entendeu? O gasto. Entendi. Porque não adianta a gente ficar... Vou responder rápido. Vou responder rápido. Todas as verbas federais que mantêm esse processo vão ser mantidos. Não tem desvio nenhum de verba federal que é chegada para alimentação. O PDE mantido, então não há desvio, não há relocação. E ainda mais, essa complementação, a maioria disso vai ser complementação com recurso próprio. Então, já está respondida a pergunta. Só complementar que o PDDE não pode comprar merenda. O PDDE não pode. Então, secretário, então, vamos... Olha só, vamos aqui. Ele não quer fazer a pergunta, mas continua fazendo a pergunta. Não, deixa. Eu vou responder ele. Todo o material de limpeza da cozinha vai ser fornecida pela empresa. E hoje as diretoras estão aí. Elas recebem o PDE, que está mantido, não vai ser tirado das escolas. E outra coisa, com isso, a Secretaria de Educação ainda repassa uma quantidade de material de limpeza, quantidade de papelaria e quantidade de papelaria, folha, resma, que é o que a escola gasta mais, que seria usado para o PDE. Então, essa pergunta já foi respondida, que as verbas vão ser mantidas. Tá bom, obrigado. Agora, a quarta... Não, já teve 4 perguntas, é porque a Josi... Então, vamos com os 2 da agricultura familiar, né? Uma da agricultura familiar e uma representante das cozinheiras. Aumenta o microfone. Bom dia a todos, me chamo Venésio, estou como presidente da Copa Lagos, Cooperativa da Agricultura Familiar da região dos Lagos, e há 2 anos seguidos a gente já fornece gêneros alimentícios da agricultura familiar para o município. E a gente tem percebido que a agricultura familiar está se consolidando, todavia, quando a gente ficou sabendo essa semana na escola, né, que ia ter greve, inclusive o pedido da próxima semana ainda não chegou, porque ainda está instável se vai ter ou não a greve, né? Mas, em grande parte, a minha dúvida, eu tinha 3 dúvidas, 2 já foram respondidas, uma pelo Evandro, a gente conversou um pouco ontem, e outra pelo Roger, que é o pregoeiro também lá do SEMI, né? Era sobre a continuidade, e foi ratificada aqui pelo secretário, é a continuidade e a expansão da agricultura familiar no município. Eu quero me posicionar aqui de forma apartidária, mas buscando pedir para que vocês encarem a agricultura familiar como um programa de Estado e não de governo, porque por trás de um contrato, de um chamamento público, tem uma porção de família trabalhando arduamente dia e noite. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a gente hoje entrega na Prefeitura de Macaé, que, por sua vez, tem a cozinha terceirizada. E qual é o grande problema que a gente tem em Macaé? E eu espero que não tenha aqui, por isso eu estou trazendo para que a gente pense um pouco nisso. A nutricionista que recebe os nossos produtos na escola é da empresa. Então, toda vez que chega uma banana, um cadinho preta, ela rejeita.
aquilo entra como perda da cooperativa e ela bota da tua empresa a banana bonita, aquela que a gente vê no hortifruti brilhosa, e aí ela ganha esse dinheiro. Então, a percepção que tenho é que, por vezes, a gente pode estar cometendo o erro de colocar a raposa para cuidar do ninho, né? Então, das duas perguntas já foram respondidas, obrigado aí. E essa eu gostaria de deixar para a gente pensar, para a gente não deixar que quem fiscalize a gente seja a pessoa que vai beneficiar com a nossa perda. Obrigado. Pode. Então, posso esclarecer? Pode responder. Então, só para esclarecer o seguinte, reforçando o Venésio, o pessoal da agricultura familiar, o chamamento que é feito da agricultura familiar vai ser mantido, até porque é uma obrigação a gente continuar tendo o gasto com a agricultura familiar, né? Hoje a gente está em torno de 6 milhões, né? É maior do que a verba que a gente recebe, então o nosso gasto com a agricultura familiar supera o que é recebido, né? E vai ser mantido. Agora tem o detalhe técnico, né? O que acontece? Quando a nutrição faz o levantamento técnico para a composição da merenda, ela cria uma definição técnica. Então, ela diz qual arroz, qual feijão, e gêneros alimentícios que vão compor. E isso é importante para que não haja dúvida na hora da entrega, né? Então, na agricultura familiar é a mesma coisa. A gente atende a agricultura familiar tem nos atendido muitíssimo bem, porém, aqueles critérios técnicos que é feito pela nossa equipe da educação, equipe técnica, ele tem que ser seguido. Então, se o abacaxi, por exemplo, a gente até conversou essa semana sobre isso, se o abacaxi, para compor a merenda, tem um tamanho determinado, ele tem que ser seguido pela agricultura familiar, porque a única diferença é que você não pode permitir um desnível disso, porque isso compromete a fabricação da alimentação escolar ali, né? Então, respondendo o Venésio aí, é claro que eu acho que com os agricultores nossos a gente não vai ter muita dificuldade, porque eles já primam pela essa qualidade, mas é óbvio que a empresa, como é que funciona na prática econômica disso? A gente continua comprando da agricultura familiar e paga as notas da agricultura familiar pela secretaria. Aquele produto da agricultura familiar que é entregue na escola, né, é repassado para a empresa compor a merenda escolar. Porém, aquele valor de cada produto tem que ser feito uma glosa, isso é obrigatório, em todos os processos de terceirização, é feita uma glosa do que é entregue para a nota final do produto. Então, vamos pensar aí, naquela escola foi entregue R$2.000 de agricultura familiar, quando ele apura ali a quantidade de pratos consumidos e tal, deu ali R$100.000, R$100.000 menos R$2.000 da agricultura familiar. Funciona assim. Então, automaticamente, a empresa, para compor os pratos, ela precisa que a agricultura familiar entregue o produto de acordo com a especificação. Talvez tenha que acontecer isso. É óbvio que a secretaria vai estar acompanhando todo o processo, né? E todos os casos serão pesados ali. Ok. Aqui, aqui, deixa aqui. Claro. Aqui, deixa eu... Não, deixa... É porque, assim, você respondeu, mas não respondeu. Qual é a preocupação dele? Na hora de ele entregar o produto, quem que vai fiscalizar? Se é um funcionário da escola ou funcionário da empresa? Não. O recebimento é feito em conjunto. É um funcionário da escola. Os dois têm que atestar. O diretor da escola, vamos botar assim, juntamente com a empresa. Então, os dois vão ter que atestar. É isso? Sim. Oi? Ele falou da nutricionista, então. Mas isso já é rotina. Então, os dois têm que atestar. Os dois têm que atestar.
A diretora e a nutricionista da empresa. Funcionário da escola, como já é feito. O funcionário da escola recebe hoje. Ah, porque ele deu exemplo da Prefeitura de Macaé. Só que nesse caso, o funcionário da escola é da empresa. Ele deu exemplo. Mas tá bom. Vai ser igual a Macaé, então. O medo dele é o seguinte: o compromisso é na qualidade da merenda, como eles mantêm. Quando o senhor Venésio falou ali, eu logo virei para ele falando, senhor Venésio do ovo. Então, é uma pessoa que já é conhecida, tem uma qualidade, as cooperativas que estão sobre o domínio dele têm uma qualidade excelente. A gente não vai deixar que aconteça qualquer desvio, qualquer manipulação para a empresa ganhar mais e prejudicar o produtor do nosso lugar. Não vamos deixar. Entendeu? Não vamos deixar. Sabe por quê? Tem famílias que precisam disso. Então, a gente vai manter, vai aumentar cada vez mais. E pode ter certeza, o gabinete do secretário está aberto. E qualquer dificuldade, o senhor pode procurar como o senhor já procurou. Então tá ok, já está respondido. Ó, a última pergunta. Esse alimento que vir deles e for para resultado final, para chegar ao aluno, quem é que garante que esse produto vai chegar em resultado final através da terceirizada? Se não vai haver, de alguma forma, se vai ter certeza realmente que vai chegar. Porque o funcionário público, ele tem fé pública, então ele responde de forma pública. Então, a gente tem a obrigação pública de dar responsabilidade a esse produto final. Então, quem é que vai fazer essa garantia dentro da terceirizada, dentro da cozinha, faz a sua... que a gente não vai estar? Não, veja bem. Então, faz a sua pergunta. Não, faz a sua pergunta, então. Mas era só uma complementação. Não, a resposta... Mas faz sua pergunta. Por isso que antes eu perguntei a ele. Não, faz sua pergunta. Não foi isso? Ó, então faz a sua pergunta agora, aí dentro da resposta ele responde um pouquinho das duas. Eu entendi a pergunta dela. Veja bem, isso é um cálculo matemático e bem objetivo. O quantitativo de itens que vão compor a merenda escolar, ele segue uma lógica matemática. Então, a nutricionista determina a quantidade de alunos que vão comer naquela escola, em cima disso ela tem um cálculo, e aqueles produtos que compõem ali vão seguir esse cálculo. Então, 5 quilos de arroz, tantos abacaxis, tantas hortaliças. Para compor a merenda final, se a empresa subtrair algum item desse aí, a merenda final não vai ser completa, não tem jeito, é matemática pura. Entendeu? Então, assim, não tem como haver um desnível disso aí, porque senão a merenda fica incompleta. Por exemplo, eu tenho um ovo em cada prato ali. Se ele tirar um ovo, não vai ter um prato sem ovo. O ovo não é vai, óbvio. Não vai em unidade. Não tem como. Então tá ok. Faz sua pergunta agora para a gente ter... Tá? Meu nome é Márcia, eu sou funcionária concursada, né, cozinheira. E a minha pergunta, dentro da minha classe, a gente acabou de assumir o concurso, acabou de ser convocada. Teve um número bem grande de pessoas convocadas. O que vai ser feito desse pessoal? Porque a especulação é que nós ficaremos no refeitório, fiscalizando a comida que está sendo servida, a alimentação que está sendo servida para os alunos e com a limpeza do refeitório. De antemão, eu sou cozinheira, eu não sou fiscal, porque quem fiscaliza isso, ao meu ver, e até onde eu estudei, é a nutricionista, não sou eu. Mas a resposta que chegou às escolas e que a gente acabou tendo acesso foi o que seria feito da gente. A gente seria mantido dentro da cozinha, assim como a cozinha de Búzios acontece, porque Búzios tem cozinha terceirizada, Búzios tem empresa terceirizada e o concursado de cozinha permanece dentro da cozinha, porque é o funcionário de fé pública, é o funcionário que recebe a agricultura familiar e que dá responsabilidade que, se chegou 15 abacaxi, se usa 15 abacaxi na merenda e não 10, e 5 é desviado. Então, eu gostaria de saber se a minha classe, o meu grupo, vai permanecer dentro da cozinha, porque o nosso concurso é para cozinheiro, a gente não tem outra função.
a não ser cozinheiro. A gente A pergunta é muito pertinente, porque a mudança toda causa um transtorno imenso. Essa narrativa de falar que vocês vão ter que limpar o refeitório e vai desvio de função, vão ter que ir para o corredor, ser inspetor, não existe. Não existe. O que a gente está atrelando com a empresa, a gente está alinhando que as merendeiras concursadas, todas elas, cozinheiras, todas concursadas, ficarão, serão os olhos da direção na cozinha. Na cozinha. Serão, não. Não é fiscal. Não é fiscal. Fé pública. Sabe, vai analisar, olhar a merenda junto com a nutricionista, tanto da SEMI quanto da empresa. E o que fala... Pessoal, vamos ter respeito com a pergunta da colega. O que falaram da fichinha que você vai dar, como você tem fé pública, você dará a fichinha para o aluno ali, para ele colocar na caixinha. Mas eu não sou cozinheira. Se eu sou cozinheira, eu faço a preparação do alimento, eu faço a cocção do alimento. A empresa absorverá toda essa preparação. E eu, como cozinheira, não cozinharei mais? Não é mais a minha função? Essa é a minha função. Qual é a função de um cozinheiro? Em todos os municípios, que ocorreram a terceirização, a readequação do profissional, com uma qualificação, com uma valorização. Não adianta, não pode ser desvio de função. Não pode ser desvio de função. Então a prefeitura vai me dar um curso de nutrição, é isso? Oi. Eu receberei um curso de nutrição através da secretaria? Não, é porque é uma dúvida realmente pertinente. Por quê? Eu sou cozinheira. Cozinheiro, para mim, é a função. Eu trabalho há 20 anos como cozinheira em área particular, em hotelaria e restaurante. Cozinheiro, ele cozinha. O ajudante de cozinha, ele ajuda dentro da cozinha. A prefeitura ela não tem a função de ajudante de cozinha, mas a prefeitura tem a função cozinheiro. Então, o cozinheiro, ele cozinha. Quando entra uma terceirizada, eu deixo de cozinhar, tendo a minha função, tendo a minha profissão concursada como cozinheira. Eu perco a minha função para poder dar a função para a terceirizada. É isso que eu queria entender, porque eu tenho uma função realmente, e meu enquadramento, porque a minha briga pelo enquadramento do PCCR é dentro da minha função. Se eu não tiver minha função, não tem enquadramento. Certo. Eu vou fazer a pergunta. Eu vou fazer a resposta. Oi, Denise, você vai responder por mim ou pronto? Eu vou calar e você... Sim. Deixa o secretário responder. Mas vira para mim. Não. Vira para mim. Ô, secretário, eu gostaria da resposta. Eu vim aqui atrás dessa resposta, porque isso está me perturbando há uma semana. Olha só, vamos lá. O cargo de cozinheira efetivo na cozinha é função da contratada, como há em Rio das Ostras, em Macaé, onde o Venésio entrega os gêneros dele. E, como você fala, que Búzios, a cozinheira fica dentro da cozinha... Cozinhando. Eu não sei o que foi estabelecido em Búzios. Esse contrato não permite. Uma das coisas que eu estou falando aqui, eu vou falar sempre a verdade. Eu não vou faltar com a verdade. Doa quem doer. Eu sou secretário e eu tenho a responsabilidade de falar a verdade. Nessa terceirização, a cozinheira não fica dentro da cozinha. Não. Aqui, olha só. Você quer que ele responda, ele está te respondendo. Eu não falei nada.
Não, senhor secretário, eu estou me ouvindo. Não, olha só. O povo paga o salário dele. Eu estou ouvindo o povo. Olha só. Eu estou ouvindo, eu estou em silêncio, aguardando ouvir. Eu não tive a minha resposta. Não, eu sei que não foi você, mas... Eu estou em silêncio, aqui, aguardando olha ouvir. só. Eu não tive minha resposta. Olha só, deixa ele responder, pô. Deixa, olha só, a gente já está quase se encerrando aqui. Deixa ele responder. E ele está sendo bem sincero ali na resposta. Agora, daqui para frente, qual atitude a gente vai tomar perante Câmara, perante Conselho, é outra situação. Aí não vale a pena você indagar. Mas ele está respondendo a sua pergunta. Mas eu não estou indagando. Não, eu sei. Tá? Ele está me respondendo. Estou contando com respeito, tá, okay? Senhor secretário. Ó, deixa ele... Ó, silêncio, deixa ele responder. Em algum momento eu fui desrespeitosa, então eu estou aguardando a resposta. Deixa ele responder. Sim. Então, eu acho o seguinte... Qual é o seu nome? Márcia. Márcia, eu acho que a sua preocupação é bem pertinente. É óbvio que se você tem uma avaliação em cima daquilo que você faz, como servidor concursado, e aí, de repente, você não vai trabalhar mais no seu ofício de concurso, vai trabalhar em outro ofício, é óbvio que você fica, e agora? Como é que eu faço? Vou me descartar? De repente, vou me avaliar como? Né? Eu acho que é pertinente. Eu acho que esse é um problema que a Secretaria tem que pensar junto ao jurídico, repensar, né, junto ao jurídico, justamente para valorizar esse servidor. Eu acho que assim, esse servidor vai ser reconduzido numa outra função, mas ele tem que ser preparado para aquela outra função e juridicamente estar respaldado para aquela função. Eu penso, é o meu pensamento, né? Sim, da sua área de trabalho, mas assim, não necessariamente, porque o que acontece? Porque não é permitido você ter subordinação para com a empresa, entendeu? Então, você não pode ali seguir. A empresa vai assumir a cozinha de porta fechada. Não é permitido, então, você estar sendo subordinado à empresa. Então, fica complicado essa subordinação. Então, automaticamente, para aqueles servidores concursados que nós temos lá, nós temos que redefinir a função deles, né? Em outros municípios que aderiram à terceirização, esses servidores auxiliaram a direção da escola numa função mais próxima possível daquela que ele desenvolvia, e nesse caso é o que você falou, pode auxiliar no recebimento dos gêneros, né? Pode auxiliar na conferência do quantitativo de comida, só que assim, não vai ficar sem função, pelo contrário. A resposta já foi dada, tá? Vamos, entendeu? Só para a gente... Ó, a resposta já foi dada, daqui para frente a gente tenta ver. Olha só, eu vou abrir a fala aqui para alguns vereadores aqui. Vou iniciar pela Codesso aqui, tá? Vamos ouvir agora aqui a vereadora, por favor. Boa tarde, vereadora Alexandra Codesso. Muito bom dia a todos novamente. Eu pedi para eu ter o direito da primeira fala, que eu tenho um compromisso, uma reunião que eu estou um pouquinho atrasada, mas eu faço questão de me posicionar. Eu vejo, secretário de Educação, quero falar também direto para a prefeitura, que eu tenho certeza que vai chegar aos ouvidos da prefeita. Quero colocar meu posicionamento, que eu discordo dessa terceirização nesse momento. Eu vejo que não tem, realmente precisamos de mais clareza. Está sendo debatido, mas até agora nós não sabemos de fato o que acontecerá com esse serviço. Não está claro para mim, como vereadora, que sou representante do povo. Então, seja o que for decidido através aqui da Câmara, eu já coloco o meu posicionamento, que eu sou totalmente contra. Totalmente contra. E eu quero, assim, que avalie, né? Avalie, porque... existe muitas dúvidas que ainda está dentro da gente aqui nesse plenário. E nós estamos vamos arredondar, a uma semana da eleição. Secretário, com todo respeito, está um pouco obscuro esse posicionamento, no calar da noite, uma semana antes da eleição, estamos todos assustados. Então, a única coisa, com muito respeito, eu peço para repensar, reavaliar e, mais à frente, quando tiver mais clareza, até voltarmos a discutir. Esse é meu posicionamento. Então, hoje, a Alexandra Codesso é totalmente contra, tá? Obrigada, um bom dia a todos.
Vou abrir aqui para Davi Souza. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero também deixar muito claro o nosso posicionamento enquanto a essa terceirização. A gente entende que terceirização é precarizar e, do jeito que está apresentado aqui, com um parecer técnico que não tem assinatura de ninguém, então não tem técnico, é algo que, como falou minha amiga vereadora, é algo que está nebuloso, obscuro, e a gente precisa ter isso muito nítido, até mesmo para poder debater. Mas eu queria também falar da questão da contratação, das dúvidas enquanto à licitação, adesão de ata, é realmente uma empresa duvidosa, é realmente uma empresa que, aonde presta serviço, tem também, está respondendo ações do Ministério Público. Então, tudo isso é importante a gente pontuar aqui com essa falta de segurança jurídica na aquisição do serviço. Agora, eu estou com duas dúvidas pontuais que eu queria que alguns dos representantes do governo pudessem responder. Foi falado aqui que as verbas, tanto federais quanto municipais, referentes à merenda, PIMAI, PNAE, PDDE, vão ser mantidas. Mas essa gestão vai ser feita por quem? É a gestão feita pela direção da escola, dessas verbas, como é hoje, ou a gestão vai ser feita pela empresa? E a segunda pergunta seria sobre os patrimônios. A linha branca, por exemplo, que tem sido adquirida pela secretaria. Esse patrimônio do município, ele vai ser entregue a essa empresa? E como vai ser a modalidade dessa contratação? É comodato, por exemplo? Porque vamos supor que essa empresa, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ela não esteja, vai embora, ela não esteja mais oferecendo serviço para Cabo Frio. Esse patrimônio que era do município, vai ficar para ela ou vai voltar para o município? Então, são essas duas perguntas pontuais que eu preciso saber, já deixando bem claro aqui para a população de Cabo Frio, do nosso posicionamento contrário, mas é muito importante que, já que não existe transparência de documentação, não existe transparência nos pareceres técnicos, se não tem, se estão falando de um impacto técnico, a gente precisa de assinaturas de técnicos, né? Então, já que isso não existe, eu estou fazendo essas duas perguntas, que são dúvidas que, ao meu ver, são pertinentes. Obrigado. Deixa eu só corrigir aqui, incrementar aqui na pergunta aqui de Davi. Por exemplo, a empresa vai assumir a cozinha e vai comprar material branco. Esse material que ela comprar, quando o contrato dela for encerrado, ela leva esse material de volta? Porque o lugar do município. Não, você falou do município, se ela vai levar o do município. É só para... Acho que você confundiu ali. Então, não? Eu Então, respondendo até as duas perguntas aí, com relação, vou começar pelos equipamentos, né, que foi o último assunto aqui. Os equipamentos, o que acontece? Quando a empresa, a gente está fazendo o processo, a equipe técnica ela faz um inventário dos itens que tem em cada cozinha, né, tanto de utensílios como de equipamentos, né? Quando a empresa assume o serviço, ela recebe aquele inventário, checa com o fiscal do contrato que está recebendo aqueles itens, e no termo de referência que compõe o processo, prevê que ela tem que repor, né, todos aqueles itens que estejam faltando para a produção da merenda naquela unidade escolar. Então, ela tem que, se tem um freezer lá, né, a gente lá na secretaria a gente faz a licitação de linha branca, né, mas aí algumas cozinhas ainda não são completas. Então, naquela cozinha que está faltando uma geladeira, um freezer, uma mesa, alguma coisa, a empresa tem que fornecer
todos os componentes necessários para a cozinha funcionar perfeitamente. Ao término do contrato, aqueles itens ficam incorporados ao patrimônio do município. Então, se o contrato encerrar daqui a 12 meses, tudo que ela forneceu a mais é incorporado ao patrimônio do município. Isso é previsto no termo de referência, né? Ela só complementa o que falta, né? Mas tudo que ela complementar fica ali, que já está no custo, na planilha de custo. Isso, detalhe. Aí, a partir do momento que ela assumiu o contrato, toda a manutenção dos equipamentos é feita por ela. Se houver necessidade de troca, por exemplo, vamos imaginar que tem um freezer lá que já com 2, 3 anos de uso e que daqui a 3 meses depois do contrato deu defeito, não tem mais conserto. Ela tem que repor aquele freezer ali, né? E ele passa a ser patrimônio. Isso está muito claro no termo de referência, né? Então, e todos os utensílios que ela for adquirindo, prato, garfo, tal, ficam ali. Então, esse inventário foi feito e que vai ser feito por escola com a empresa, vai ficar registrado dentro do processo, Até mesmo a estrutura da cozinha. Por exemplo, a gente fez uma previsão aqui. Você pega aqui, ó, todo mundo conhece, Henrique Santos Mônica, aqui na América Santos Mônica, né? A cozinha é desse tamanhozinho aqui, ó. A cozinha é baixa. A gente vai fazer obra na escola, mas a cozinha é baixa. Toda obra tem várias cozinhas que não tem coifa. A empresa é responsável de botar a coifa, adequar a cozinha padrão internacional, padrão que pedem industrial. E essa coifa fica para a unidade 6 meses depois que ela foi embora, certo? Nada. Ela trocou o liquidificador que quebrou, botou outro, aquele é do município, é patrimônio do município. Então, com relação às verbas, todo o controle de verba continua sendo a secretaria, né? Nós temos um setor lá financeiro que ele controla as verbas que a gente prevê receber, né? E ele classifica ali nos empenhos que tipo de verba vai usar no empenho de acordo com a especificidade de cada contratação. Isso continua sendo feito por nós. A empresa, ela só tem que seguir o contrato, né? Emitir ao final de cada medição a nota fiscal referente àquela medição do mês, né? Que é um detalhe que é importante nesse contrato, é o seguinte, a gente só paga por prato consumido. Então, se a empresa errou no cálculo lá, fez comida para 100 alunos e só 80 alunos consumiram, o fiscal lá de ficha vai conferir se 80 alunos, a gente paga por 80 alunos. Não é pago por produção, e sim por consumo, né? Então, isso é um ponto interessante que a gente viu nos estudos que a gente fez de outros municípios, é que cabe à empresa melhorar gradativamente a qualidade da merenda para que mais alunos queiram comer aquela merenda. Então, assim, é um pressuposto. E aí a questão só terminando a questão das verbas, então, as verbas específicas que nós recebemos, que são para alimentação escolar, elas vão continuar sendo classificadas como alimentação escolar. Por exemplo, a questão da alimentação da agricultura familiar, que a gente usa o PNAE. Vai continuar sendo classificada na agricultura familiar. Isso é um ponto importante. Só para ser mais específico na pergunta. O secretário falou sobre o coloral. Sim. Você lembra? Aí, isso não vai acontecer mais. Isso foge completamente do vereador, o que a gente percebe hoje, assim, é claro que a gente respeita as opiniões contrárias, mas a gente teve uma conversa até recentemente com os diretores, e o que acontece? A gente manda para as escolas 370 mil por mês para complementar essa merenda. E aí, desses 370 mil, é dividido entre as 88 escolas, proporcionalmente ao número de alunos. O diretor recebe essa verba e depois, ao final de um período, ele tem que prestar conta dessa verba e ele que tem a responsabilidade de ir pedir ao fornecedor a entrega e tal. Alguns diretores relatam
que eles têm, nem todos têm a mesma praticidade. Alguns diretores têm dificuldade, muitas vezes do carro, aquela coisa de falta um produto, tem que ir comprar e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente efetivar a implantação da terceirização, o diretor fica desobrigado dessa parte, né? E todo item necessário para merenda, fora a agricultura familiar, é de responsabilidade da empresa, compondo junto com a agricultura familiar. Então, a fiscalização disso... Não, a fiscalização disso é em algumas etapas. Por exemplo, dentro da escola, o diretor ele tem incumbência de ajudar na fiscalização no âmbito da escola, ou seja, nessa conferência que quantos alunos comem e tudo mais. A equipe da nutrição, ela continua tendo que fazer o trabalho de visita na escola e apuração da qualidade da merenda, né? E do cumprimento específico do cardápio que é estabelecido. Isso tem que continuar pela nossa equipe de nutrição, né? E tem os fiscais específicos do contrato, que são aqueles que vão fazer um trabalho mais incisivo, né? Aí não, os fiscais dos contratos são técnicos, ou seja, são os nutricionistas, né, que compõem a equipe da secretaria. Encerrou, tá? Na escola, nós temos o fiscal também. Vou abrir eu vou abrir aqui agora para Josias da Suel. Veja bem, o Conselho de Alimentação Deixa Josias agora. É parceiro sempre. Boa tarde a todos. Então, primeiro eu quero parabenizar a Câmara, parabenizar a Rodolfo, presidente da Comissão de Educação, por trazer esse tema aqui para dentro da Câmara. E respondendo ao professor no início da sua pergunta, a Câmara não está satisfeita. A prova é que a gente está aqui, né, reunido, discutindo esse assunto, né? Trouxemos para a Câmara Municipal. Segundo, eu acho que ficou muito claro que, através da cópia do processo, nós vamos ter muitas dúvidas resolvidas, né? Muitas perguntas. A gente vai resolver elas depois aqui em reunião com a Câmara, em cima do processo que vai chegar para a gente, que o secretário se comprometeu de entregar o inteiro teor do processo. E terceiro, a gente fica nessa situação por falta de transparência, secretário. Então, se houvesse transparência desde o início, eu acho que a gente não chegaria a esse ponto, né? Então, infelizmente, é um problema que o governo vem sofrendo já, a gente vem tendo esse debate por falta de transparência, não é o primeiro. Terceira questão é em relação à minha amiga aqui, que é cozinheira concursada, e os senhores afirmaram que ela vai ter um desvio de função, sim, né? Então, isso aí é uma coisa preocupante, a gente tem que realmente repensar para que isso não aconteça. Ela foi chamada, acabou de ser chamada para o concurso, ela falou, aí o governo, ao mesmo tempo que chama uma concursada, daqui a pouco propõe um desvio de função. Então, isso aí tem que ser muito bem esclarecido. Tá, isso tudo a gente vai trazer, para eu concluir, isso tudo a gente vai trazer solução, respeito, por favor. Isso tudo a gente vai trazer solução com a entrega do processo em nossas mãos. Respeito, por favor. E por favor, parabéns. E terceiro, só um minuto. E terceiro, o que nos preocupou também bastante é em relação à agricultura familiar. É uma coisa que a gente não pode deixar que aconteça nada para retroceder, uma coisa que foi um avanço no nosso município, né? Então, a gente tem que ter também esse cuidado. E em relação à pergunta que o amigo fez, o que ficou claro para mim é em relação ao produto dele que não for aceito, né? Não é que não serviu ao aluno. É o produto, a banana que vem com queimadinho em cima, ser rejeitada para que alguém da empresa se favoreça vendendo um produto dela. Então, é fácil ela rejeitar 20 quilos de banana dele para vender 20 quilos de banana dela. Então, tem que ter esse cuidado também. E do mais, gente, eu vou agradecer a todos
dizer que saiu daqui hoje satisfeito porque a Câmara, mais uma vez, se posiciona e mostra que está atenta a tudo que acontece em nosso município. E eu também tenho compromissos agora, e por isso vou ter que estar me retirando, mas eu quero agradecer a todos que compareceram, a todos que nos responderam, e aguardo, junto com o presidente da Câmara, o presidente da Comissão de Educação, a entrega da cópia do processo. Sem mais. Obrigado a todos. O presidente pediu com celeridade a entrega do processo. Então, a gente acredita que essa semana ainda, né, se puder até hoje, a gente vai ter acesso à cópia do processo. Ô, Josias, você só fez a sua explanação, não precisa de resposta, não. A resposta é a cópia do processo. Beleza. Então, Então, o secretário... Deixa eu falar e você encerra. Bem, boa tarde já, né? Primeiramente, Batalha, o menino está proibido de entrar na Câmara enquanto eu for presidente. Pode pegar o nome, está proibido de aparecer no plenário da Câmara, entra o processo administrativo, ele não pode mais aparecer na Câmara por ter mandado calar a boca a senhora quando estava falando. Por favor, se retire. E, dando continuidade ao assunto, eu enviei para o secretário um ofício solicitando o inteiro teor do processo administrativo e o processo da adesão da ata, correto? E aí eu não pude participar, peço desculpas o tempo todo, mas o senhor acha que quanto tempo o senhor consegue entregar na Câmara Municipal? Não sei, eu não sei. Tá, você acha que até semana que vem? Então, perfeito. Então, a gente fica no compromisso aqui da Casa Legislativa, junto com o sindicato, com os representantes da educação como um todo, de assim que o processo chegar aqui, os dois processos, né, que é o administrativo e o processo da adesão de ata, de entregar a cópia. O posicionamento da Casa, como o vereador Josias falou, vereador Davi, vereadora Codesso, que eu tenho escutado aqui, a gente já encaminhou um decreto legislativo para a comissão, né? Está na comissão da CCJ, a gente vai se reunir na Câmara Municipal na semana que vem para tratar sobre isso. A gente decidiu não dar urgência ao decreto exatamente porque a gente entendeu que deveria ter essa reunião para esclarecer as dúvidas dos vereadores como um todo. E aí iremos nos reunir no início da semana para debater, a comissão irá se reunir, para voltar com o decreto para a pauta para saber se ele será aprovado ou não. Então, o decreto ele surge os efeitos do decreto da contratação. Susta. Aí se cabe ou não cabe a prefeitura entrar na justiça, o que fica valendo é o decreto se ele for aprovado na casa. Aí após isso, cabe ao Poder Executivo entrar nessa justiça ou não, aí também cabe ao Poder Executivo entender da melhor forma. Mas depois, se o decreto for aprovado aqui, o que passa a valer é a não contratação da empresa, o processo. Aí cabe à prefeitura entender que não está de forma correta, entrar na justiça e debater isso na justiça. Aí cabe ao Poder Executivo. Mas esse é um posicionamento que a casa ainda vai discutir. Estou apenas colocando, porque nós encaminhamos para a comissão, será debatido após todas essas informações e vamos esperar também o processo chegar para a gente debater com clareza também o que está dentro do processo, para que não tenha juízo errado de valor da nossa parte. No mais é isso, agradecer a todos que estão aqui, agradecer a presença do secretário, das pessoas da secretaria e todos os representantes do sindicato. Denise, muito obrigado. E desculpar qualquer coisa que a Câmara tenha se posicionado de forma errada durante esse debate aqui. Passar a palavra para o Rodolfo. Então, olha, eu quero... Depois você pode mandar para a gente. Então, eu quero agradecer aqui a presença dos secretários, dos integrantes da Secretaria de Educação, do CEP, da senhora aqui do CAI, aqui, representante do CAI Municipal, por estar aqui debatendo. Assim, só em resumo, secretário, se a gente tivesse essa discussão ampla, desde lá de trás, né, com a participação da sociedade, com a participação do sindicato, do CAI, eu acho que, de repente, a gente nem estaria aqui hoje. E, de repente, a terceirização estaria sendo implementada entendeu? Da melhor forma possível. A questão foi essa, a questão foi dar a entender que a terceirização está sendo goela abaixo, sem escutar. Entendeu? Então, assim, isso, nós como vereadores, como sociedade, como representantes, nos deixam tristes por isso. Entendeu? Eu, como presidente da Comissão de Educação da Câmara, não fui chamado uma vez pelo senhor, quando você assumiu, nem com o secretário anterior, para se apresentar, para a gente se conhecer.
entendeu? Então, a gente aqui não está levando para o lado político, eleitoral. A gente está levando aqui para o lado questão do legislativo, executivo, uma discussão onde, de um lado, eu já consultei alguns diretores aqui, de algum lado, são a favor, outros são meio contra, mas também são, entendeu? Não é contra completamente. Mas se a gente faz essa discussão aí durante 45 dias, 60 dias, e dá transparência, eu acho que, de repente, a gente não estaria aqui discutindo isso aqui hoje. É só um relato, tá? Eu agradeço a presença de todos. Nós fizemos ofício, assinei junto com o presidente a questão do teor do processo, e para a gente debruçar sobre ele, para a gente poder discutir, tá? Sem mais, está encerrado hoje.